Quarta-feira, né? Quarta-feira eu aproveitei meu final de semana de folga, né? Eu te vi na coletiva ontem. Mas brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte. Eu acho que o Internacional ele teve o resultado que ele, Inter, se propôs. Quando o Roger coloca esse time em campo, ele, por mais que diga, o risco era calculado, ele sabia que ele ia perder o jogo, mas ele não sabia que ele seria amassado, talvez, pelo Flamengo. O Flamengo, com 12 minutos, ele tinha encerrado o jogo. Poderia simplesmente ter usado os outros 78 minutos de partida como acréscimo, basicamente, o árbitro que estava no Beira-Rio. Agora, a grande questão do jogo, e aqui eu fiz a brincadeira com o cinema, e até mesmo os jogadores, né, também a gente viu que tinha muitos que não estavam dividindo, que não estavam entrando no jogo, que não estavam conectados com a partida. Essa é a minha grande lástima, porque dos 11 que entraram, que são reservas, e que daqui a pouco poderiam ter colocado uma pulguinha atrás da orelha do Roger, olha só, eu posso beliscar uma vaguinha nesse time na quarta-feira, hein? Dos 11, só 2, ao meu ver, são postulantes a algo. Tá? Rafael Borré, que eu colocaria tranquilamente no lugar do Bruno Tabata, e o Gustavo Prado, que daria a oportunidade num segundo tempo, não como titular. Eu escalaria o Inter com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor, o Juninho, Bernabé, Thiago Maia de 5 num 4-1-3-2, Alan Rodrigues, Alan Patrick e o Wesley, com o Rafael Borré e o Ricardo Matias. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, time seria tá? atropelado pelo Flamengo, como foi ontem. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, tá? Ontem, na transmissão do Vozes do Gigante, após a coletiva do Roger Machado, quando ele fala que o Internacional tem de neutralizar o Jorginho. Eu vou fazer uma figura de linguagem aqui que talvez vocês entendam. O maior jogo da história do Internacional, um jogador teve de se sacrificar na partida, tática. Esse jogador, é claro, é um jogador extra-classe, Fernandão, camisa 9 do Internacional, que não jogou para marcar o Mota. Tá? Nessa escalação que eu propus, eu colocaria o Rafael Borré em cima do Jorginho, e o Jorginho não poderia jogar. E o Alan Rodrigues em cima do De Arrascaeta, porque esse é outro que não pode jogar. O resto, aí é combate, aí é pau. E aí, meu amigo, se não for assim, não adianta nada. A arquibancada, é guerra. Tem que chegar com 1 minuto de jogo e aproveitar esse descanso do final de semana e já ter umas 3, 4 bolas no gol do Flamengo. Eu quero ouvir o Ribeiro, mas antes eu quero te dizer que esse time que tu projetou tomaria um laço do Flamengo, porque ontem o principal erro do Roger, e eu falei aqui no programa sexta-feira, inclusive eu duvidei que o Roger fosse entrar com 2 jogadores só no meio campo, e ele conseguiu essa façanha. E eu lembrei ainda, quando o Grêmio jogou com 2 meio-campistas contra o Corinthians, tomou 3-0 em casa, e eu falei, se ele entrar assim, ele vai tomar uma roda. O que aconteceu? Tomou uma roda. 3-0 rapidinho. Não existe entrar com 2 jogadores no meio campo, gente. Tem que ouvir o complemento do Ernst. Ele está propondo entrar com 2 centroavantes, mais Alan Patrick e Wesley. Ele está propondo funções de neutralização para os jogadores que entram em campo quando não tem a bola. Acho que o Borré vai neutralizar o Jorginho. E quando tem a bola, tu tem um volume maior de jogadores na frente. O Borré vai neutralizar o Jorginho. Eu não... cara, acho que não, tá? Acho difícil. Tá de brincadeira. Acho difícil, tá? Mas tu não pode grudar o Alan Patrick ali, que seria pior ainda. O Alan Patrick não marca. Eu entraria com um time diferente, mas o Ernst tem um ponto, e é um ponto que eu acho que é bem considerável, sim. Cara, nunca funcionou 2 centroavantes, vocês estão propondo entrar com 2 centroavantes. Depende das funções. No jogo mais importante do ano. Calma que eu não tô propondo, eu tô dizendo que o meu time não era esse. Com o time. Eu tô dizendo que ele tem um ponto, que eu não entraria com esse time, mas que ele tem um ponto. O Borré não é centroavante. E que é respeitável a ideia dele. O Borré é segundo atacante, o time que eu entraria... Funcionou quando o Borré e o Valência juntos, não funcionou nunca. Mas é por conta do Valência, não por conta do Valência, não por conta do... 2 atacantes, Ernest. Eu entraria com... Tu tira o teu meio campo, que é o principal setor. Eu entraria com o primeiro volante, mais Thiago Maia saindo pela esquerda, o Alan Rodrigues saindo pela direita, quase um losango, o Alan Patrick na frente, com o Wesley com mais liberdade do que ponteiro, ao lado do Ricardo Matias. Eu entraria com um sistema de tripé mesmo, um volante fixo, né? Que nesse caso pode ser o Richard, que é um cara para neutralizar. Esse é o cara que vai anular do Inter.
Esse é o cara que eu pegaria o Arrascaeta. Ó, o Richard é o vigia do Arrascaeta. Tu me desculpa, mas o dois Richard não pode jogadores. vestir a camisa do Internacional. Ah, o Luiz Otávio, Richard então. o Richard, ele é um absurdo vestir a camisa do Internacional. Ou o Luiz Otávio, né? Eu entendo o teu ponto, mas eu entraria com 3 jogadores no meio de campo para igualar numericamente. E aí sim eu acho que tu consegue anular pelo menos o Arrascaeta, porque o Jorginho joga numa posição mais atrás. Mas eu queria dizer o seguinte. O ponto do Erd, Bruno, me desculpa, tá? Eu não entraria com o time do Erd, eu entraria com 3 volantes. Mas é porque eu sou meio retranqueiro também. O time do Erd não é um absurdo. É um O Flamengo no Toda Beira-Rio vez que ontem. alguém disser que vai entrar com 2 Toda atacantes, vez- é um absurdo. Toda vez que o Flamengo foi pressionado na saída de bola, necessariamente. ele ou deu o chutão ou ele errou o passe. E Não é olha que o absurdo. Flamengo tem qualidade. Eu quero dizer só Não uma é coisa, absurdo, tá? cara. Eu quero O que Erd vocês tem não um ponto. aprendam, Deixa eu dizer uma coisa, só- vocês não aprendem. E eu Mas eu avisei não que é o Inter ia tomar uma roda com 2 jogadores no meio. E tomou. E aí vocês estão defendendo repetição de 2 Mas jogadores tu não no meio. ouviu o time que Ao eu quero? contrário, Meu Deus, eu botei Da um onde jogador no tu diz? meio. Eu não quero 2 atacantes, eu quero um só, mas eu sou retranqueiro. Eu só tô entendendo o ponto do Erd que foi bem explicado. Eu só Eu quero- só não desconsidero as ideias dos outros, cara. Eu só quero dizer uma coisa, tá? Eu achei bem grave o que aconteceu no Beira-Rio ontem. Eu tô falando de futebol. Eu acho que o Inter se preparou mal para isso, para esse jogo agora de quarta-feira. A preparação foi completamente equivocada. Essa história de rifar jogo tá errado. Muitos normalizaram o Inter tomar 3 gols em casa do Flamengo. O Inter foi amassado pelo Flamengo de novo. E aí pode debater se era reserva, se não era reserva. E outra coisa, cadê o D'Alessandro, hein? O D'Alessandro não aparece mais para falar. Eu não vi um discurso de ninguém do Internacional, nem do Roger, nem da diretoria, nem do D'Alessandro não apareceu, né? Para dar alguma satisfação ao torcedor. Se estão achando normal o que aconteceu ontem no Beira-Rio, claro que para mim, Pedro, me serve. Mas eu achei um absurdo o que aconteceu ontem no Beira-Rio, futebolisticamente Eu falando. gostaria de parabenizar o Ernst e também eu vou ser um pouco corporativista hoje, desculpa. O Sonda, repórter da Band, e o Ernst, repórter do Voz do Gigante, que é o do nosso Donos da Bola. Porque eu acho que ontem eles fizeram as perguntas mais pertinentes da coletiva com o Roger. Né? O Roger tinha que explicar porque depois de tomar 3 resolveu colocar os titulares. Se a ideia era preservar todo mundo, não tinha nexo isso aí. Tá? E o Ernst fez uma leitura que foi condenada pelo Roger. O Roger ficou brabo, entendeu? E o Roger está errado. E na saída dos jogadores, o fato veio comprovando que o Roger está errado. O torcedor não apoiou o Internacional ontem depois do jogo por amor incondicional. Pelo contrário, você tem até nota aí, né? Da torcida. Não tem nada de apoio e amor incondicional. O que teve é pressão. Quando a torcida fala quarta-feira é guerra, ela está apoiando? Claro que ela está apoiando, mas ela está cobrando e está pressionando também. Então o Roger não entra nessa, tá? De ficar brabinho quando a gente faz uma leitura verdadeira. Aliás, eu ia falar uma matéria sobre verdade, mas vou deixar para amanhã. Quarta-feira, rapaziada, vai ser um jogo decisivo aí. Espero que o Flamengo consiga passar pelo Internacional. Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.